Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar da deusa Branwen. Então, para quem ainda não tá, esse vídeo faz parte de um grupo aqui no WhatsApp, vou deixar o link aqui embaixo, que tem o oráculo da semana. Todo domingo eu sorteio 3 cartas para você escolher. Toda segunda-feira eu posto lá no grupo a foto e o link para o vídeo com a explicação e a mensagem de cada deusa. Então, esse vídeo de hoje foi o primeiro vídeo dessa nova série, antes de ter o grupo do WhatsApp, e eu vou colocar aqui para vocês sobre a deusa Branwen, que saiu pela segunda vez no nosso oráculo. Quem puder se inscrever no canal, curtir, comentar, enviar para outras pessoas, vocês já sabem, isso me ajuda muito. Um beijo! Fiquem com o vídeo. Celta, Branwen, que é uma deusa que nesse baralho está como deusa do perdão. Então, assim, qual é a história? Uma das histórias dela é de que os irmãos dela aprontaram, não vou entrar em detalhes aqui, senão vai ficar muito longo, aprontaram com o rei com quem ela ia se casar. O casamento aconteceu, mas depois esse rei decidiu se vingar, e se vingar nela, do que os irmãos dela tinham feito, tá? Então, Branwen, ela se torna prisioneira do marido e muito maltratada por ele. Ela não vive como uma rainha, ela é destinada às tarefas mais pesadas, ela vira realmente prisioneira. E aí ela treina uma ave, um estorninho, se eu não me engano, ela treina um pássaro para falar. Durante muito tempo ela treina esse pássaro para que ele possa ir até o irmão dela, dizer o que se passa e pedir socorro, porque ela tá ali aprisionada. E a história, ela é uma história bastante trágica, com muitas mortes, enfim. E os irmãos vão resgatá-la, só que acontecem mais tragédias, mais violência, e ela vive, ela morre no final da história, mas ela vive ali um dilema da culpa também, né? Porque quando ela olha e vê que o pedido dela de socorro trouxe mais violência, mais sangue, mais briga, ela não fica bem. Então, o que acontece? Ela tanto é sobrevivente de uma série de abusos e violências e de ser prisioneira e tal, por coisas que nem eram culpa dela, não foi nem ela que fez, né? Quanto ela se sente culpada depois por, ao pedir socorro, a atitude dos irmãos, não foi o pedido dela de socorro, mas a atitude dos irmãos que a foram socorrer, gerar ainda mais problema. E aí, por que essa carta fala do perdão? Ela trabalha a questão do perdão dos dois lados, da gente se perdoar e também da gente poder perdoar o que aconteceu com a gente, né? E aí, eu particularmente não gosto da palavra perdão, porque eu acho que a palavra perdão, ela tem várias conotações muito distorcidas, muito negativas. Primeiro, que a palavra perdão, e não é desse perdão que a gente vai falar nessa carta, eu já vou explicar, mas a palavra perdão, como a gente usa hoje, ela vem de um lugar de julgamento. Porque quem perdoa o outro está acima do outro. Você fez uma coisa ruim, eu perdoo você, né? Então tem um lugar superior aí, e eu não acredito que seja muito assim. Segundo, que perdoar pra gente, muitas vezes, para muitas pessoas, vem com uma conotação de se eu perdoo o outro por algo horrível que o outro me fez, ou se eu me perdoo por algo horrível que eu fiz, é como se eu estivesse sendo conivente, quase como se eu estivesse falando que aquilo não tem tanta importância, né? Enfim, a palavra perdão, como a gente usa hoje, ela está carregada de um monte de outras conotações e sensações que não são, em essência, o que essa carta e essa história trazem. Então, o que a gente poderia aprender? O que é o perdão? E o que a gente poderia aprender dessa história?
O perdão, na verdade, nada mais é do que a gente se desenredar de algo, se soltar, se libertar, deixar ir. Então, se eu perdoo algo que me fizeram, não quer dizer que eu sou conivente, que eu sou superior, que eu concordo que não foi tão ruim assim, porque foi, provavelmente foi. Quer dizer que simplesmente eu não sou mais prisioneira dessa história. Então, quando a gente fala em perdão numa perspectiva mais ampla, na verdade, talvez uma palavra melhor fosse se desenredar, se desapegar, se desvencilhar de alguma coisa. Isso quando a gente fala de algo que fizeram com a gente ou que a gente sofreu, né? E de um outro lado, quando a gente fala de perdoar a nós mesmos, né? Também tem uma questão de julgamento. Se eu acho que eu preciso me perdoar, é porque eu acho que eu errei e que eu podia ter acertado. Isso é extremamente cruel. Porque a gente sempre faz o que a gente consegue de melhor naquele momento. Ninguém aqui é doido de fazer algo contra si mesmo porque decidiu, né? Mesmo quando a gente tem atitudes autodestrutivas, naquele momento a gente ainda acha que é o melhor, né? Ou é a única coisa que é possível fazer. Então, essa coisa do julgamento vem junto à coisa da culpa, de eu me sentir culpada, que, como eu já falei várias vezes, né, a culpa não ajuda ninguém, a culpa paralisa. A gente fica ali se martirizando por algo que fez e isso não ajuda ninguém, né? Não vai reparar o mal que foi feito e a gente pode tentar reparar e se desculpar se a gente realmente fez algo que prejudicou alguém ou a nós mesmos. Então a culpa não resolve nada e impede a gente de fazer diferente, porque impede a gente de andar, a gente fica preso ali. Bom, dito isso, o que seria um perdão numa visão mais saudável? O perdão não é ser conivente com o outro, não é admitir que que o que aconteceu não foi tão ruim assim, porque geralmente foi, né? Não é achar que a gente podia ter feito diferente, porque se a gente pudesse, a gente teria feito diferente. Mas o perdão é simplesmente a gente poder se desvencilhar de uma história. Porque enquanto eu tô não perdoando alguém, na verdade o que eu tô fazendo não é dizendo se aquela pessoa tá certa, se tá errada, ou eu tô me vingando em mim, porque eu tô presa ali sofrendo cada vez mais, né? Ou eu estou ainda agarrado nessa história. E isso me impede de olhar para os outros lados, né? Vocês podem perceber, quando alguém tá muito... não consegue perdoar uma situação, uma história ou algo que fez, é como se a pessoa congelasse ali no tempo. Parece que uma grande parte da energia está ali. Então, perdoar não tem a ver com dizer o que é certo, o que é errado, quem agiu bem, quem não agiu. Perdoar é simplesmente entender que as coisas aconteceram de uma determinada forma e poder soltar, poder caminhar na direção de novas coisas que possam acontecer de novas formas. Perdoar tem muito mais a ver com perceber que não adianta a gente ficar agarrado a uma história querendo que o outro entenda, querendo, se punindo porque acha que podia ter feito diferente. É todo um trabalho interno para conseguir fazer as pazes, não com a pessoa que fez algo de errado, ou com a gente, ou com o que a gente fez, mas fazer as pazes com o fato de que as coisas aconteceram dessa forma. Isso não vai mudar, já aconteceu. Por pior que tenha sido, não vai mudar, já aconteceu. Então, perdoar é ter essa compreensão, que é uma compreensão muito mais, com muito mais compaixão pela gente, né? Que é, algo aconteceu e o que eu posso fazer daqui para frente? E aí, no caso dela, ela foi, treinou o passarinho, foi pedir ajuda. O que eu posso fazer diante da situação que eu tô, mas para me liberar dessa situação, né? E algumas coisas, alguns detalhes dessa história são muito importantes. Por exemplo,
o fato dela ter ficado prisioneira e do tempo que ela levou e do trabalho que foi até ela treinar esse pássaro, fazia com que ele pudesse falar, pudesse pedir ajuda, pudesse soltar esse pássaro e encontrar o caminho para que esse irmão viesse, né? Deixar as histórias irem, fazer as pazes com o que nos aconteceu, por mais difícil que tenha sido. Não é ser conivente, fazer as pazes é, ok, isso aconteceu, o que eu faço daqui para frente, tá? Isso leva tempo, isso exige tempo, exige um trabalho interno. Poder reconhecer coisas que a gente fez, que geraram consequências das quais a gente não gostou, e por isso depois que a gente fez, a gente acha que não foi bom, antes não tinha como saber, é um caminho também longo, e é um caminho que não vai mudar o passado, não vai mudar o que eu já fiz, mas que abre espaço para eu poder, se for possível, me desculpar, tentar reparar, tentar melhorar, ou simplesmente ficar atenta para achar novas formas de fazer da próxima vez. Então, quando a gente fala em perdão, nessa perspectiva mais ampla, a gente fala em liberar histórias, em ficar em paz não é concordar, é simplesmente desapegar, né, daquilo, com o que aconteceu, seja o que a gente fez, seja o que fizeram com a gente. Se a gente fez algo que prejudicou alguém ou a nós mesmos, tentar reparar dentro do possível. Se não for possível, qual é o aprendizado que eu levo? De que outra forma eu posso agir se isso acontecer de novo? E se foi algo que nos fizeram, o que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? Se tiver algo que eu posso fazer, né? Ou como eu posso sair de uma situação que não está boa? Ela estava prisioneira numa situação, sofrendo uma série de abusos. Quais são os caminhos possíveis? E perceber que mesmo esses caminhos possíveis levam tempo e às vezes precisam de ajuda. Então, quem tirou essa carta número 3, vale a pena olhar quais são as situações, quais são as coisas, as relações em que você está ali enganchado ainda. Sejam coisas que você acha que fez de errado, sejam coisas que fizeram com você, ou traumas. E é perceber que muitas vezes a gente fica enganchado nisso muito tempo. E perceber que às vezes leva mesmo tempo e muito trabalho até treinar o passarinho para falar e achar o caminho e mandar mensagem, né? Então, essa deusa, ela traz esse olhar compassivo, esse olhar da gente poder... Ela, em algumas leituras, ela é chamada de deusa do amor, comparada a Afrodite, inclusive, né? Da gente poder, através do amor, da compaixão com nós mesmos, deixarmos as histórias que nos aconteceram no passado, buscarmos os recursos que forem necessários, seja terapia, seja conversar com alguém, seja um grupo de apoio, seja o que for, para sair das situações a que a gente ainda está preso, seja preso de verdade, seja preso emocionalmente, né? E também levar os aprendizados das coisas que a gente acha que fez de errado, para dali para frente fazer diferente e não ficar preso na culpa, que a culpa não ajuda ninguém. A culpa não melhora a situação para quem a gente prejudicou, não faz a gente agir diferente. A culpa é um lugar muito seguro, porque se eu fico culpada ali, vivendo eternamente aquilo, eu nunca mais vou ter a chance para ver se eu aprendi a fazer diferente ou não, né? Então a culpa não ajuda ninguém. Então essa deusa, ela traz o perdão nesse sentido, da gente conseguir se desvencilhar das histórias, entender que o que aconteceu, por pior que tenha sido, não foi certo, não foi porque alguma coisa precisou acontecer, não, simplesmente aconteceu. E agora? Como é que eu sigo em frente? Como é que eu deixo isso para trás? Como é que eu me desvencilho disso? É essa ideia de perdão que a gente precisa desenvolver. E reconhecer de uma forma muito compassiva com a gente que isso às vezes leva muito tempo. E muitas vezes precisa de ajuda.
de terapia, de autoconhecimento, de amigos, de grupos, do que for, dependendo da situação. Então, se você escolheu essa carta, é olhar para isso. Quais são as situações ou as formas de agir que ainda estão ali te aprisionando, ainda está enganchada, né? Ainda tiram o seu sono, por exemplo. E ir trabalhar, assumir a responsabilidade de olhar para isso com amor, de frente e, se possível, com acompanhamento. Porque quando a gente está muito enganchado em alguma coisa e aquilo dói, é difícil soltar, a terapia faz toda a diferença, né? Porque a gente não precisa fazer tudo sozinho, muito menos mexer no que dói, sozinho. Então, se você escolheu essa carta, tentar olhar quais são os pontinhos em que a sua energia está enganchada, né? Seja por não se perdoar, seja por coisas que aconteceram com as quais você ainda não conseguiu ficar em paz, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Depois me digam aí se fez sentido, se não fez. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Pode mandar mensagem por inbox ou nos comentários, tá bom? É isso, semana que vem a gente volta com mais 3 deusas. Um beijo!